Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e comigo aqui no estúdio o Dr. Fábio Macchione. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Imagina. E hoje o Dia Mundial Sem Tabaco. Mas nós vamos conversar mais sobre isso. Antes, nós vamos na cozinha e ver o que a Fabielle preparou pra gente. Vamos lá. Olá, bom dia. Estou eu hoje aqui, sem a Michele, né? Tô ficando craque nisso. Para fazer uma receitinha para vocês. Mais uma receitinha daquelas práticas, gostosas, fáceis de fazer e deliciosas de comer. Hoje nós vamos fazer uma receitinha junina. É doce de batata doce. Um beijo para minha sobrinha Eduarda, que quando eu fui testar a receita em casa, refazer para ver se dava tudo certinho, ela falou aquela piada terrível, né? O doce perguntou pro doce qual doce que era mais doce. O doce respondeu pro doce, doce de batata doce. Eu quase fiquei diabética com tanto doce, mas falei que eu ia falar que ela falou essa piada que eu já não aguento ouvir mais. E um beijo pra ela. Toda vez que a gente faz doce de batata doce em casa, eu ouço essa piada pelo menos umas 5, 6 vezes no dia. Mas enfim, vamos lá. É um doce super prático. Além de batata doce, que é essa batata doce que é a branca, nós podemos fazer também com a batata doce roxa, e aí ela dá aquele doce de duas cores. E você pode mesclar na sua festa junina, fazer um prato bem bonito com as duas cores de batata. É bem simples, a batata doce é um carboidrato super bom, né? Porque ele é difícil de ser digerido, aí ele vai devagar pro organismo. Eu não sei como que é lá os paranauê do pessoal fitness, mas é um ingrediente muito bom. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pegar é a batata. Ó, aqui ela tá com casca, cortei ela em rodelas e vamos colocar numa panela, né? E vamos colocar desse jeito mesmo, com casca cortada. Ela cozinha muito rápido. E nós vamos colocar numa panela com água no fogo. Quem quiser fazer mais rapidinho, pode colocar na panela de pressão. Então não há necessidade de ser na panela normal, aí acelera um pouquinho o processo de cozimento. Eu gosto de tudo rápido, né? Então eu já pego a minha, já descasco às vezes antes. Quando eu tô com muita pressa, eu descasco antes para não ter problema depois de descascar ela. E aí eu ponho. Então nós vamos cobrir com a água e deixar assim, ó. E ligar o fogo, tampar, né? E colocar a batata para cozinhar. Ela vai cozinhar, sem ser na panela de pressão, entre os 25 a 40 minutos. 25 a 40 minutos, isso vai depender um pouquinho da batata. Mas é super rápido e aqui a gente vai deixar um pouquinho essa batata de lado cozinhando. E eu já tenho aqui uma porção pronta. E aí a gente vai passar para o processo de fazer essa batata aqui que já está cozida. Quando você cozinha a batata, ela fica com umas coisinhas pretinhas assim, ó, mas é bom tirar para ficar um doce bem bonito, bem uniforme. Às vezes é da própria, geralmente, às vezes não, é sempre da própria batata. É como se ela tivesse uma raizinha, alguma coisinha assim, e aí é só tirar. E a gente vai fazer um purê dessa batata e aí a gente continua com os ingredientes. Eu disse que esse doce é fácil, é rápido, além da batata doce, dá para fazer com a batata doce branca e a roxa, fica um colorido bonito, mas é muito difícil achar a batata doce roxa, né? Então dá para você também fazer colocando beterraba. Então você coloca a proporção, depois nós vamos estar passando os ingredientes, né? A proporção de 2 tantos de batata doce para 1 tanto de beterraba. Ela é um pouquinho mais demorado o ponto, porque a beterraba tem mais água, mas também fica bem legal, fica uma cor muito bonita. E também dá para fazer com gelatina de morango e você coloca, depois que nós estivermos com a panela fazendo a massa, é o momento que dá para colocar a gelatina de morango. Ela fica também um rosa bem bonito, um rosa avermelhado assim, bem bonito. Ou também dá para fazer com abóbora. Esse doce é o mesmo doce, o mesmo processo, a mesma quantidade de açúcar. Dá pra gente estar também colocando e fazendo doce de abóbora. Geralmente em festas ou tem o de batata roxa e o de batata normal.
a batata doce roxa e a normal, e o doce de abóbora, que é o que a gente sempre vê, que vai deixar um colorido lindo nos pratos aí de festa junina. Então vamos lá para essa parte do processo? Ó, descolei um acessório novo de amassar batata, adorei isso. Mas quem não tem, pode amassar com garfo, o efeito é o mesmo. Deixa eu pôr essa panela pra cá, pra filmar direitinho aqui. Bom, aqui eu vou desligar o fogo porque não tem segredo. É botar a batata pra cozinhar e ela vai estar cozida entre 20 minutinhos. Depois da batata cozida, a gente vai fazer um purezinho dela e aí a gente vai começar a mexer no fogo. Ingredientes super simples: açúcar, batata e suco de limão. Quando a gente for fazer outra receita, que pode ser com abóbora ou com a beterraba, é igual. Açúcar, suco de limão. Vou pegar uma panela aqui. Então vamos lá. Essa malinha. Essa época é super gostosa e animada, né? Eu tô até de trancinha aqui hoje, porque eu adoro festa junina. Coloquei um xadrezinho. Eu gosto de dançar, gosto de quadrilha, gosto das comidinhas. Eu acho uma época super animada. A gente tem que celebrar a vida, né? E a festa junina, acho que é um momento que a gente faz isso. Se reúne com quem a gente gosta, vai na escola ver os filhos, a sobrinhada dançar, tudo de bom, né? Bom, deixa eu dar mais uma amassadinha que eu acho que não ficou bom. Aqui tá com mais espaço. Fiquei com medo de amassar lá e aí cair tudo pra fora do prato, né? Aí fica um negócio. Bom, agora tá bem purê mesmo, bem amassadinho, ó. Já foi reto pra panela. Deixa eu ver se essa câmera aqui mostra, ó. Bem amassado. E aí, eu não vou ligar o fogo ainda, tá? Vou preparar ainda aqui. É super rápido. Açúcar, ó. É uma proporção de batata doce para 2 proporções de açúcar. Depois a gente vai passar nos ingredientes. Não engorda não, tá, gente? Batata doce super bom. O pessoal do fitness falou, pode ficar tranquilo. E aí a gente coloca uma colher de suco de limão. Eu sei que eu tô falando uma colher, tô espremendo um limão. É que eu costumo fazer seguindo receita, sim, mas como a gente faz sempre, a gente tem mais noção, né, de como é essa proporção. E aí agora eu vou mexer. Ela vai ficar bem seca, assim, a princípio, parece que não vai dar certo, sabe? Mas dá, porque ainda falta derreter esse açúcar, ligar o fogo, e ela vai dar um ponto. E aí nós temos aí, ó, um super purezinho. E agora só falta a parte de ir pro fogo. Eu já vou ligar, já vou começar a cozinhar. Quem tá acostumado a fazer doce em casa vai entender. O ponto desse doce é o ponto do brigadeiro. É aquele ponto que você passa a colher na panela e abre um caminho, né? Ela não volta. É até um pouquinho mais duro, né, o ponto. Ó, por enquanto ele tá nesse ponto, mas a hora que esquentar ele vai ficar bem mole. E aí eu vou cozinhar, cozinhar até ele chegar nesse ponto. A batata doce também, pessoal, ela é ótima para colocar na massa do brigadeiro também. E não perde em sabor, em qualidade. Então, numa receita de brigadeiro, por exemplo, você pode colocar umas 100 gramas de batata amassada. Ela dá uma consistência incrível no brigadeiro e não fica com gosto. E ela também é macia, ela atrasa um pouquinho o processo de quando ele açucara, sabe? Porque o brigadeiro, se você deixar ele muito tempo exposto, nem precisa de muito tempo, às vezes em algum lugar mais seco, né? Ele açucara, dependendo como foi o dado ponto, como foi feita a receita. E a batata doce, ela deixa ele mais macio, segura um pouquinho esse processo, é bem bacana. Vou passar a receita da abóbora. A abóbora é a mesma quantidade, você corta em cubinho, né? E faz dessa forma também, um purê. A abóbora também solta muito líquido, tá? Então ela leva um ponto
leva um pouquinho mais de tempo para dar o ponto, mas é bem tranquilo também. Olha que coisa, que massinha bonita que fica. Nesse momento aqui eu poderia fazer várias coisas com esse purezinho aqui. Eu poderia colocar gelatina de morango, eu poderia colocar o corante comestível, aí poderia fazer de quais cores eu quisesse. Dá pra fazer pink, olha que maravilha, né? Uma coisa mais assim. Pink, roxo, laranja, né? Às vezes a pessoa quer fazer, mas não quer fazer o de abóbora. A batata doce tá mais barato, sei lá. Aí a batata doce tá barato, hein, gente? Estão dando batata doce? Sei não, acho que a produção foi muito grande. Bom, mas é bom, né? Porque dá pra fazer um prato maravilhoso, que é o doce de batata doce, feito em casa, com ingredientes super naturais, sem gastar muito. Dá pra fazer uma festa bacana, né? Um cardápio bacana, com bastante economia. Ontem eu paguei 99 centavos do quilo da batata doce. De graça, né? Ó. Então eu vou continuar aqui no meu processo de cozimento dessa batata. E vou para um rápido intervalo. Na volta a Miquelinha vem comigo. E aí a gente continua mostrando o passo a passo da receita e passando também os ingredientes, enfim. Não saiam daí, até daqui a pouco. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Olá, pessoal! Eu vim aqui também para ver qual é a arte de hoje aqui da nossa querida Fabielle, porque inclusive, né, nós estamos aí iniciando o mês de junho, então começam-se as festas, começam-se os doces diferentes. Bom, e para hoje a Fá veio fazer pra gente um doce de batata doce. Os ingredientes tenho certeza que vocês conhecem todos e que até já anotaram aí. Mas vamos lá? Foi 1 kg de batata doce, 1,5 kg de açúcar e 1 colher de sopa de suco de limão. Só isso? Só isso, simples, né? Gente! Muito simples, rápido de fazer, a batata cozinha rápido, depois você junta os ingredientes na panela, suja pouca louça e fica uma delícia. O que você fez até agora então? Você já tinha cozinhado a batata? Isso, mostrei pro pessoal que eu às vezes coloco com casca, numa panela com água, às vezes eu casco, coloco numa panela de pressão, vai depender do tempo que a pessoa tem pra fazer o doce. Ah, entendi. Mas é super simples. Cozinha durante 20, 30 minutos, vê se tá bem macia. O ideal é que ela fique bem macia, pra na hora de macetar ela derreter, eu vi você macetando pra ficar bem facinho. Aí eu já tava com aquela parte cozida, né? Fiz o purezinho, amacetei e já coloquei na panela. E na panela eu já juntei o açúcar e o suco do limão. E aí, gente, mexer e dar o ponto. Hiper mega prático, né? As receitas da Fá fazem muito sucesso por causa disso mesmo. Ô Fá, mas agora vem aí junho, né? Mês de Santo Casamenteiro. Né, amiga? Né? E vem Santo Antônio, vem São Pedro, vem São João. É mesmo da bagunça, sabe? Da festa, de dançar, da comida. Cada um, né? Mas assim, lembrando pro pessoal de casa, olha só, dia 13 de junho é dia de Santo Antônio. Então, ó, mulherada que tá aí solteira, que tá querendo um pretendente, vamos ficar esperto pra essa data, hein?
Dia 24 de junho, que cai num sábado, é dia de São João. Olha só, São João. E 29 de junho, dia de São Pedro. Agora, tem as histórias, assim, tem as crenças religiosas e tem o que é cada um. Eu conheço de Santo Antônio o Santo Casamenteiro, né? São Pedro é o Santo da Chuva. Ô, São Pedro, né? Manda chuva. Não manda mais, desliga a torneira, que a gente reclama com esse coitado em tudo. Quando começa né? a chover, ai, não era pra chover, começa a chover, ai meu Deus, minha roupa não seca. Não é? Ou senão que... Eu preciso sair. Que é o São Pedro que também fica com a chave lá do céu? Não é que fala. Olha, amiga, eu não vou abrir minha boca porque com certeza... Melhor, filha, não fala nada. Não vou falar nada. Mas eu peguei aqui algumas informações na internet, né, gente? Pra gente entender um pouquinho como que foi a origem desses santos e como vieram, né? Só pra gente ter aí uma noçãozinha de cada um. Santo Antônio, para seguir a ordem cronológica das festas, nós começamos com Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, numa data incerta, tá? Mas dizem que foi entre 1190 a 1195. Seu nome de batismo era Fernando. Misericórdia! Olha, Fernando! Pertencia a uma família de posses chamada Bulhão ou Bulhões. E é uma família, engraçado que esse sobrenome tem algo familiar. No entanto, abdicou da riqueza por volta de 1210, ingressando na ordem dos franciscanos. Olha só que história linda. Então, Santo Antônio aí, ó, o nome de batismo é Fernando. Olha que interessante, gente. Já São João Batista, consagrado, né? Em geral, os dias consagrados aos santos são aqueles em que eles morrem. Olha que interessante. No caso de São João Batista, aconteceu o contrário. Comemora-se o seu nascimento, que teria sido em 24 de junho de um ano desconhecido. São João Batista foi profeta e precursor de Jesus Cristo. Era filho de Zacarias, um sacerdote de Jerusalém, e de Isabel, parente da mãe de Jesus. Essa, então, é a história de São João. Já São Pedro também tem parte de sua vida registrada pelo Novo Testamento. Era um pescador no Mar da Galileia, casado, irmão de Santo André. Juntamente com este, foi chamado por Cristo para tornar-se pescador de homens. Seu nome original era Simão, mas Jesus deu-lhe o título de Kepas, que em língua aramaica significa pedra, e cujo equivalente grego tornou-se Pedro. Pedra. Olha isso! Gente, é uma história muito linda, né? Porque às vezes a gente comemora tanto, fala-se Faz tanto, tanta festa, né, amiga? Faz tanta festa e a gente não sabe nem Ai, muito obrigada. significado do santo. Agora eu já tenho que falar, já. Olha que interessante. Tô intelectualmente... Olha, Santo Antônio, você... Nós vamos conversar, né? Amiga, tem cada história engraçada de Santo Antônio, né? Melhor a gente nem contar, né? Ah, não, mas a alguma... mulherada vira o Santo Antônio de ponta cabeça. Ai, gente, vira de ponta cabeça, amarra num copo d'água, tira o filho, quem mais? Uma vez eu ganhei o Santo Antônio, a hora que eu abri a caixa o filho espirrou, assim, eu não sei o que significa isso, mas deu certo, amiga, tô super bem. Ele espirrou pra longe? Não, gente, Espirrou eu não sei, a muito gente longe. precisa ver o significado. Eu acho que isso É um sinal. Gente, ela tá até chorando de rir. É que eu lembrei, foi muito engraçado. Bom, aqui também nós temos o caso aqui na TV com uma certa pessoa que ela ganhou o Santo Antônio e ela deixou o Santo Antônio cair, quebrou a cabeça do nenê do Santo Antônio, que ele segura, né, da criança que ele segura, e até hoje não encontraram a cabeça do menininho. E ela encontrou alguém? Não, nunca encontrou ninguém também. Ai, meu Deus. Então a situação A gente precisa quebrar essa maldição. Vamos fazer a busca da... Gente, olha, é que nós somos todas mulheres solteiras, né, livres, desimpedidas. Por isso que é essa conversa com o Santo Antônio. Essa pressão em cima do Santo Antônio, né, amiga? Tadinho, É por causa disso. Antônio. Mas na verdade a gente não sabe o que quer, né? Não, A gente, né, tá fora quer entrar, tá dentro quer sair, e assim. Ai, gente, ó, o bom é a gente arrumar
companhia agradável. Eu falo que a gente não precisa arrumar marido, porque parece que isso se transforma em algo tão pesado, mas acho que uma companhia, acho que todo mundo quer, né? Ninguém quer acabar sozinho, Fábio. Não. Todo mundo quer um companheiro, uma companheira. A gente nasceu pra viver em grupo, em né? grupo. E é legal isso. Eu falo uma coisa pra todos. Valorizem a pessoa que você tem do lado. É difícil a pessoa, a convivência, né? A convivência. Ela é difícil, ela é desgastante, né? Mas encontrar alguém é muito bom, Encontrar né? alguém é muito bom. Com as afinidades que a gente gosta, que goste da gente. Isso, alguém que se alinhe com você, que ambos se entendam, que ambos se identifiquem, gostem das mesmas coisas. Sabe aquele ditado, os opostos se atraem, gente? Isso é um leigo engano. Eu falo que, assim, é muito difícil os opostos durarem muito tempo juntos, porque são pessoas completamente diferentes e a gente precisa encontrar no outro algo... Pessoas com afinidades, né? Que a gente que possa tenha dividir as coisas e não ficar brigando pelas coisas. Pelo seu espaço. E isso é relacionamento. E gostar não é o que basta, né, Mia? Às vezes você gosta, a pessoa gosta de você, mas precisa ter algo mais, um cuidado, né? Uma busca de estar sempre junto, de estar sempre olhando para o mesmo lado, né? Dúvida. Ai, gente, emocionei. Tá chegando o dia dos namorados. Tá chegando o dia dos namorados. já, Falando né? em dia dos namorados, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Olha só. Semana que vem, gente, vai ter todos os dias especiais, dicas dos namorados, hein? Todos os dias alguma dica pra você presentear o seu namorado, a sua namorada e ó... Ou crush, não precisa ser, o né? crush Pode ser também, qualquer coisa. Crush, gente, é assim, paquera. E ó, assim, de brindes pra sorteios pra vocês. Ai, que legal. Acompanhe toda a programação do Nova Manhã, acompanhe na fanpage, na página lá do Nova Manhã no Facebook, porque eu vou fazer o sorteio tudo por lá. Então, ó, fique muito, muito ligado. Ai, eu vou ficar super ligada, porque os presentes vai ser bom? muito bons. Olha, os presentes, gente, tão assim, Se ó. eu ganhar, não é maracutaia, tá? Eu vou ficar Juro que mesmo não. ligada. Juro que não é. Trata de ficar ligada você. E ficando ainda aqui nos recadinhos, gente, eu quero passar um recadinho pra vocês que eu estou falando todos os dias, tá? É a sexta feijoada beneficente União Espírita Fraterna Casa do Caminho, dia 11 de junho, agora, né, antes do Dia dos Namorados, não nesse, no próximo, num domingo, a partir da meio-dia, na Loja Maçônica Tranquilidade e Esperança, na Rua Cedral 245. O telefone para quem tiver interesse para comprar o convite, 3523-2020 ou 99775-3423. Fale com a Terezinha, fale com o Maurício. Gente, eu fui em todas as feijoadas. Uma delícia, né? E é realmente... É um evento muito bom. Além de ser uma delícia, né? Isso você mesmo. ainda tá ajudando. Ajudando. Né? E precisamos, gente. A gente precisa tanto... todas as instituições são importantes. Independente de crença, independente de religião. Se eles se unem para fazer o bem a alguém, é isso que importa, A gente né? tem que engrossar o caldo, Não né? é? Eu Com concordo certeza. também. Bom, deixa eu ligar o fogo enquanto a Liga. gente vai conversando. Isso. Você quer repetir os ingredientes? Vamos lá? Muito difícil? Nossa, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa já anotou, mas eu vou repetir pro pessoal lembrar. Eu falei antes, no primeiro bloco, Ah. que dá pra fazer com a abóbora, tem a batata roxa, Roxa, né? adoro com batata roxa. Ó, 1 kg de batata doce, 1,5 kg de açúcar e 1 colher de sopa de suco de limão. Né? Básico, rápido. E aí você coloca na panela, o que você faz? Dá uma cozinhada? O que É acontece? como se fosse um brigadeiro. Olha! É como se fosse um brigadeiro, a gente vai dando aquele ponto do brigadeiro mesmo. Eu sei que você cozinha muito, que você sabe do que eu tô falando, né, amiga? Aham. Mas é aquele ponto. Mas brigadeiro também, né? Ô, Não, não tem segredo, né? Não vem não, hein? Você não vem me queimar aqui. Na verdade, o brigadeiro tem um segredo, é deixar esfriar. Então. Você não pode mexer nele. Tem lugares que deixa, né? Tem casas que a mãe consegue Consegue, deixar né? o brigadeiro esse. Agora tem casa que não Ah, joga, né, não, gente? tem que comer de colher que é gostoso. Mas eu Sim. falo, se você vai fazer uma festa, tá fazendo brigadeiro pra festa, Ah. então você tem que deixar a massa quietinha. Depois que você terminou, que deu ponto, você deixa ela esfriar naturalmente.
Coloca num lugar que não vai... Esse, como que você faz ele? Depois você corta quando ele esfria? Como que você, ou você já faz de... Lá na padaria, a gente pinga com bico de confeiteiro, pega um bico de pitanga com uma parte mais larga, né? Certo. E dá aquelas pingadas, ele fica aquele docinho com um desenhinho, enfim. E aí você pode escolher o bico que você quer, né? Tem uns que fazem mais nervurazinha, outro menos. Mas aqui eu optei por pingar com colher, que também fica muito legal e que é mais fácil pro pessoal que tá em casa, né? Tá vendo, gente? Pra quem não tem bico de confeiteiro em casa, eu não tenho, né? Então temos que pingar aí com a colher Hoje mesmo. existe umas mangas que a gente chama que é aquele saco plástico, já trouxe aqui Já. algumas vezes. É muito prático. Muito prático. Muito. Você, e coloca naquele saco plástico, a gente, é claro, né? Um saco que ele é mais resistente, que ele não vai estourar. E você corta o biquinho e vai pingando. E vai pingando. Super Só que aí prático. precisa estar frio, né? Sim, sim. Precisa estar bem frio e aí você faz isso. Mas com a colher o efeito também é bom e se a pessoa tiver um pouquinho de paciência e capricho, fica perfeito, fica super bonitinho. Gente, eu vou mostrar. Quem não gosta dessa época do ano? É a época super mais gostoso, gostosa que né? tem, gente. São muitas festas, são muitos doces diferentes que a gente só come nessa época mesmo. O encontro de amigos, quentão, vinho quente, gente, realmente é uma época deliciosa. Eu não sei vocês, mas na minha época de criança, o clima era muito frio nessa época, né, Fá? muito. E agora parece que deu uma esquentada, de uns anos pra cá, É, já às estamos bem quentes, Às né? vezes acaba sendo um dia ou outro mais frio, né? Nesses dias, né? É. Mas o céu é lindo, né? Não é? O céu é bem limpo, porque não é uma época que chove. Isso. E aquela fogueira, e aquele povo, a música, a comida, é muito gostoso. Muito o clima é gostoso, muito bom, né? Muito gostoso. Já tô me imaginando nas festas gente. que Eu já tô aqui, ó, tentando ver uma pesquisa pra simpatia, né? Simpatia? Simpatia de Santo Antônio, né? Bem, né, Benê? Né, Benê? Vamos lá. Uma simpatia. Eu sei uma simpatia boa. Então vai. Você foi uma Não roupa vou nem linda, uma escova no cabelo, uma maquiagem e assim um bom humor, né? Que a gente tem que se vestir de bom humor. Ai, principalmente, porque o trem que é chato é gente de mau humor. Aí você se Gente veste de de bom mau humor humor. e Isso. vai feliz. Pra algum Feliz. lugar. Pra festa de São João, pra festa de Santo Antônio. São Pedro, vai feliz. Olha, amiga, eu não sei se arruma casamento, mas se divertir é certeza. Ah, então, gente, Já ó, tá bom, aí a né? simpatia pra todo mundo. Bota aí uma roupa linda, uma maquiagem bárbara, fantástica. Se coloca num... Ou traje mesmo junino, né? Isso, Que é um tudo bom de humor, bom. que eu acho Um que bom isso humor. é o mais importante. E Gente, vamos lá. alegria, felicidade, é isso que Ó, olha a massa, ó. Olha, Tá vendo? que Ela delícia. fica assim. Vamos ver se tá pegando aqui. Tá, Acho que tá, aí, né? aí consegue pegar. Ó, Olha só, gente. Ela tá durinha, tá vendo? Aham. E agora a gente vai começar a parte de pingar essa massa, que também é bem simples. Ela demora, amiga, pra secar. Então ela seca de um dia pro outro. Ah, é? É. E você vai provar ele bem maciozinho. Mas quando ela seca, ela faz uma casquinha crocante por fora. Por fora e ele fica bem macio por dentro. Conforme vai passando os dias, ele vai ficando menos macio por dentro e mais crocante Ótimo, por então fora. vamos lá. Então, às vezes tá um clima úmido porque choveu por esses dias e o doce parece que não vai ficar durinho por fora, não se Mas ele preocupa. fica. Ele fica, ele açucara. É só dar o tempinho pra ele. Então, esse é um doce que tem que fazer antes, né? Deixar pra fazer no dia. No dia não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Combinado, gente, vocês já entenderam, né? Tem que ser de um dia pro outro. Bom, vou fazer aqui, que essa câmera pega bem, né? Isso. Ó, aqui eu coloquei uma folha daquela de papel manteiga. Tá. Pra não colar, né, na Pra não colar assadeira, na né? assadeira, mas bem tranquilo. Se você quiser untar com manteiga uma assadeira... Também pode. Também pode. Eu gosto de usar a colher pequena para fazer uns docinhos pequenos, que aí dá aquela porçãozinha que todo mundo pega de cada, né? Certo. Aí que bonitinho que fica. Olha isso. E aí a gente vai pingando. E tudo é o jeitinho pra fazer, né, É, gente? Tudo é o jeitinho pra fazer. Olha só. E fica bem bonito É. se usar corante. Às vezes eu faço Ah, bem colorido. É, porque a batata roxa, É. ela não é fácil de encontrar não, tá? Não. Tentei até trazer que eu ia fazer as Eu duas cores. adoro com a batata roxa. E se você analisar, é o mesmo sabor, tá? Né?
Mas eu adoro, eu não sei, eu acho que ela fica mais docinha, eu acho. Dá um colorido bonito, e dá um colorido né? bonito no doce. O de abóbora também fica maravilhoso. Fica. Uma Minha cor mãe tem o linda. hábito de fazer muito nessa época. Minha mãe, ela gosta de fazer muito. Então, quando eu como, eu lembro Misha, da minha vai época aqui pra de fazer infância. um docinho de festa junina. Então, olha, minha mãe anda cheia de compromissos. Ai, que beleza. Não consegui mais trazer minha mãe aqui, né, gente? Ai, gente. O que ela veio fazer? Eu ia trazê-la pro Dia das Mães, não consegui trazê-la pro Dia das Nossa, Mães. que mãe de compromisso. Não, bem, é que eu tenho os meus sobrinhos pequenininhos, né? Lá em Ribeirão, que você sabe. Então, vira e mexe, minha mãe tá em Ribeirão, socorrendo meu irmão, minha cunhada, ajudando. Família. Família, né, gente? Sim. E não tem algo melhor na vida da gente do que a família da gente. Família, um evento, um docinho. Isso Ah que é lá. viver, né? Não é? Só, Fá. Só isso. Só isso, porque ó, O resto passa. o resto tudo passa. Eu falo, gente, a gente se preocupa em trabalhar, em ganhar. É necessário, a gente precisa Nossa, sobreviver. eu li uma coisa ontem que Mas quase que eu nada. larguei tudo. Você tem vontade de largar tudo às vezes, amigo? Era assim, ó. Nós passamos a maior parte da nossa vida fazendo coisas que a gente não gosta e que às vezes não tem muito sentido. Isso. Ai, que dó de nós. É verdade. Aí eu falei, o quê? Não, peraí. Eu já trabalho bastante esse lado de fazer as coisas que eu gosto. Falei, eu vou acelerar um pouco mais nesse modo de vida. Eu acho. Gente, olha só que delícia. Eu acho que aqui eu tô conseguindo mostrar. Vocês imaginam como isso está gostoso? Continuando pingando. Ó. Gente, agora vamos provar esse doce maravilhoso. Eu tô pegando com a mão. Vocês Ele tá molinho. sabem que ele tá molinho ainda e quente. Mas já dá pra sentir o sabor, né? Tá muito gostoso, gente. Olha, todo mundo sabe que o doce de batata é de um dia pro outro, hein, gente? É, que ele vai formar aquela casquinha, vai açucarar E vai ficar molinho, no por meio. dentro. Ó, eu quero convidar todos vocês a irem na nossa página, lá no YouTube. Gente, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe a programação diariamente. Você que não conseguiu assistir nem às 11h30, nem a reprise às 7h30 da noite, olhe e assista pelo YouTube o tempo e o horário que você puder, em casa, no trabalho, no celular, enfim. Você pode assistir Administra o programa o tempo, né? Nova Manhã em qualquer horário. E também na nossa fanpage. Curte a nossa página no Facebook, acompanhe os nossos programas também. Vão para o Facebook e lá também todas as fotos com os convidados e com as receitas. As Combinado? receitas passo a passo, os ingredientes, Isso mesmo, né? tudo. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas ó, não saiam daí, tem muito mais ainda lá no estúdio pra vocês, hein? Ó, um beijo, né, Tá? Grande e até mais. Até mais. Ao mesmo tempo que são frágeis, são resistentes. Ao mesmo tempo que têm espinhos, nos mostram pétalas belas e perfumadas. Não há nada que combine mais com as flores do que as mães. Por isso, o presente para sua mãe está na Will Flores. E toda mãe gosta de receber uma bela homenagem. A Will Flores tem arranjos dos mais variados tipos de flores para agradar todos os tipos de mãe. Will Flores, Rua São Paulo 216, fone 3524-8464. Acesse willflores.com.br. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida.
E como eu havia apresentado para vocês, Dr. Fábio Macchione, para falarmos hoje do Dia Mundial Sem Tabaco. Um dia muito especial, inclusive, né, Dr. Fábio? Sem dúvida, né? O tabagismo ele já é considerado como uma doença por si só. Certo. A Organização Mundial de Saúde, o tema desse ano é um atraso ao desenvolvimento, porque a gente considera, do ponto de vista de saúde pública, o cigarro como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Nós estamos falando de em torno de 5 milhões de pessoas que morrem por ano em decorrência das doenças relacionadas ao cigarro. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas por ano, que dá uma média de uma pessoa a cada 2 minutos e meio morre em decorrência do cigarro. E é potencialmente evitável porque o próprio hábito, se corrigido, na verdade, o próprio vício, se corrigido, a gente vai evitar esse desfecho tão desfavorável, né? E quando a Organização Mundial de Saúde diz que é um atraso ao desenvolvimento, ela está querendo dizer como um todo. Além desse desfecho letal, o cigarro ele desenvolve inúmeras doenças que prejudicam o trabalho da pessoa, Sim. que prejudicam, do ponto de vista de previdência, benefício de saúde, desloca grandes montantes de dinheiro dos governos para o tratamento dessas pessoas. Além disso, a própria cultura do tabaco, as pessoas que trabalham nas lavouras de cigarro, de tabaco, né? Existe um grande prejuízo ambiental, sanitário e ocupacional pelo uso de agrotóxicos, esse tipo de coisa. Então, é fundamental que a gente tenha consciência da importância do tema, da conscientização da população e das medidas que nós temos que estar sempre adotando. E principalmente os meios de comunicação sempre alertando quanto aos riscos, né, para a população. Porque antigamente nós víamos, principalmente na época dos nossos pais, assim, o cigarro era como um status, né, para as pessoas, era chique. Era um glamour, né? Era um glamour, várias propagandas, né, propagandas onde pessoas bonitas se utilizavam, né, do cigarro para chamar a atenção. E hoje isso foi combatido, né, pelos meios de comunicação. Mas como que ainda eles conseguem atingir um número tão grande de pessoas? Então, essa questão que você está colocando, ela é muito interessante, né? Na década de 40, década de 50, o grande incentivo ao hábito do cigarro, ao vício do cigarro, era comercial e econômico. É por isso que todos os artistas de Hollywood fumavam, Marilyn Monroe, o cavaleiro lá, do Marlboro, da Hollywood, né? Todo mundo muito bonito. Isso. Depois vinha as propagandas com grandes aventuras, né? E porque os governos acreditavam que o que se arrecadava de impostos com o consumo e também com a própria produção, arrecadava uma quantidade tão grande que valia a pena incentivar as pessoas a fumarem. Entendi. Acontece que essas pessoas que fumavam desgovernadamente na década de 40, 50 e 60, começaram a chegar no sistema de saúde na década de 70 e 80. E aí eles descobriram que essa conta não se paga. É impossível tudo aquilo que foi arrecadado, que eles achavam que era uma enormidade, porque realmente era, não dava para cobrir os gastos em relação. Aí os governos começaram a prestar atenção. Então é uma questão bem econômica e comercial. Certo. Doutor Fábio, por exemplo, normalmente começa, né, com o hábito do cigarro logo que entra na adolescência, principalmente, né, a molecada, naquela curiosidade, enfim. É mais fácil deles tornarem isso um vício nessa época, nessa idade, ou depois mais velho, ou cada um, cada organismo reage de uma forma? Isso, como você mesmo está dizendo, é muito particular, né? Com certeza, essa época da adolescência, próxima à idade do adulto jovem, existe toda uma curiosidade, existe uma tentativa de inclusão no meio. Todos os meus amigos fumam, eu sou esquisito porque eu não fumo. Mas hoje em dia a gente percebe no dia a dia que não falta informação. Não. A informação que chega hoje em dia para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, é muito mais detalhada, ele já tem muita noção dos males que o cigarro pode causar. E é diferente daquela outra geração, da geração dos nossos pais, em que os nossos avós estimulavam o cigarro.
tinha a ver com virilidade, né, etc. Então, o que a gente percebe é que o indivíduo que tem mais tendência a se tornar dependente da nicotina tem um perfil. Certo. Normalmente esse perfil está relacionado com transtornos de ansiedade ou depressão, e a gente percebe um vínculo muito grande, principalmente no sexo feminino, aquele perfil que tem um pouquinho de depressão, ansiedade, a pessoa tem uma tendência mais fácil a não conseguir abandonar depois de ter experimentado. Olha. Então essa relação entre cigarro e mulher, ela não é uma forte. experiência muito útil, a gente percebe. Antigamente a gente acreditava que o tabagismo era mais comum, não acreditava não, tinha certeza, tinha dados que mostravam que era muito mais comum em homens do que mulheres. Hoje em dia essa relação está muito mais estreita entre as mulheres, elas estão se aproximando dos homens no consumo, e a gente percebe na clínica do dia a dia que é muito mais difícil a mulher parar de fumar do que o homem. Olha isso, doutor Fábio. Você sabe uma coisa que eu já escutei muito entre amigas fumantes? Que elas conseguem controlar o peso através do cigarro. Que quando elas param de fumar, então o consumo de doce aumenta muito, então elas acabam também engordando mais. Então elas fazem essa ligação, olha que risco. Infelizmente isso é verdadeiro, né? Eu não posso ser... o cigarro, na verdade a pessoa usa o cigarro, é apenas um dispositivo para ter acesso a uma substância, que é uma substância que provoca prazer, que libera uma substância que chama dopamina, que dá uma sensação de prazer no cérebro. Então, o parar de fumar está normalmente associado a um certo ganho de peso, né? Mas eu uso, então, às vezes eu falo isso para as minhas pacientes, elas falam, mas isso é engordar. Eu falo assim, então vamos conversar diferente. Você está preocupada com estética? Vamos pegar uma foto de uma mulher que fuma e uma foto de uma mulher que não fuma. Porque o cigarro ele não age no pulmão, ele causa uma inflamação crônica em todos os órgãos do corpo, inclusive na pele. O cabelo muda, a pele muda, a mulher envelhece. Isso mesmo. A mulher que fuma, ela parece que tem 10 anos a mais do que realmente que ela tem. Isso. Então, já que o problema é estético, a gente Aí vai você pro lado aproveita estético. assim. E os resultados são bons. Ótimo, porque inclusive a minha próxima pergunta é sobre as mudanças físicas que o cigarro pode trazer para o corpo do ser humano. Mas isso, nós vamos para um rápido comercial, o Dr. Fábio responde logo em seguida. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. E como eu tinha já perguntado para o Dr. Fábio, as mudanças físicas que o cigarro pode ocasionar no corpo do ser humano, Dr. Fábio. Bom, se a gente está pensando assim, por exemplo, do ponto de vista estético, né? É que nós estava dizendo, o cigarro ele age nefastamente em todos os órgãos do organismo, né? Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, na mulher, a mulher que fuma, ela tem uma voz característica. Mais cedo ou mais tarde, ela vai desenvolver aquela voz rouca, tipo aquela artista Nair Belo, né? Isso. Então, aquela voz chama edema de Raynaud, que é um efeito colateral do cigarro na mulher. Olha, não. Outra característica da mulher que fuma é que a palma da mão dela fica avermelhada. Faz um contorno da palma da mão que é chamado de eritema palmar. Olha. Então, com a experiência, a gente vai identificando os indivíduos que fumam. Por exemplo,
a ponta do dedo indicador e do polegar, eles ficam amarelados, que é a deposição da nicotina. Certo. O homem que fuma pode ficar com a marca no bigode amarelado da nicotina, né? Isso. Os dentes das pessoas mudam, né? Completamente. Muda a coloração, aumenta a tendência de doenças relacionadas à gengiva, alimentação. Olha, eu não conheço um órgão que não é modificado com a atuação do cigarro. E aí, conforme o tempo for sendo maior, pior vai ficando então esses órgãos. Exatamente. Eu costumo dizer que já inventaram a bomba atômica, a metralhadora, o submarino, mas nada tão eficiente como o cigarro. No que diz respeito ao extermínio da saúde e a evolução para o êxito fatal, né? Sim. É por isso que é uma coisa que a gente sempre tem que bater, que a gente sempre tem que combater, porque mais importante para o médico do que tratar uma doença é promover a saúde. Isso, e eu acho que é uma relação tão íntima que existe entre o cigarro e a piora da qualidade de vida, desenvolvimento de comorbidades e principalmente a perda da capacidade do indivíduo ter uma vida plena e saudável. Sem dúvida. Doutor Fábio, é real, né, que o pessoal fala que fumantes, eles não conseguem ter o mesmo paladar, o mesmo olfato dos não fumantes? Mas isso é real? Sem dúvida nenhuma. Normalmente o cigarro está relacionado com muita doença respiratória alta. Então é muito comum o paciente que fuma também ter sintomas de rinocinusite. Certo. Então eles perdem, é muito comum eles não terem olfato. E o olfato tem muito a ver com o paladar. E a própria ação do cigarro nas papilas gustativas da língua também é prejudicial. O que a gente sabe é que aproximadamente depois de 3 semanas que o indivíduo abandona o hábito, ele já retorna à capacidade do olfato e depois de 4 semanas que ele parou de fumar, ele já recupera a capacidade do paladar. Olha isso. A pessoa chega no consultório, né, já tem esse vício, esse hábito há muitos e muitos anos. Quais são as doenças propícias que mais se desenvolvem nesse tipo de paciente? Eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou pedir para você escolher um órgão do corpo, que a gente vai falar o que pode acontecer. Bom, se eu perguntar sobre o pulmão, Bom, né, pulmão, que é o óbvio. O pulmão é a sede das principais doenças relacionadas ao cigarro. A gente pode dizer que 90 a 95% dos cânceres de pulmão acontecem nos indivíduos que fumam. E, infelizmente, naqueles indivíduos que chamam de tabagismo passivo. As pessoas que não fumam, mas estão em contato com indivíduos que fumam. Olha. Também existe um risco aumentado. Existe um grupo de doenças relacionadas ao cigarro que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Antigamente era chamada de enfisema pulmonar, bronquite crônica. São doenças extremamente incapacitantes. Certo. E os indivíduos que têm essas doenças, eles têm uma qualidade de vida péssima. Chega um momento que eles não têm a capacidade de fazer pequenos hábitos do dia a dia, como escovar o dente, amarrar o sapato, ficam dependentes de uso de oxigênio e essa doença é extremamente relacionada ao cigarro. Para você ter uma ideia da importância do DPOC, ela é considerada hoje em dia a 3ª causa de internação no SUS, ela só perde para pneumonia e cesariana e parto normal. Olha. E ela é a 4ª causa de gastos do Sistema Único de Saúde em medicina. Então é um custo muito alto, né, para o governo e para os planos de saúde. Os planos de saúde. Uma pessoa que é fumante, né? Pois é, então é muito sério essa questão. E se a gente abrir o leque, né, a gente pode dizer que 1/4 dos pacientes que têm infarto tem como o cigarro como principal fator de risco. Quase 50% das pessoas que infartam antes dos 60 anos de idade é o cigarro como principal fator de risco. Olha. Doenças arteriais periféricas, doenças circulatórias, desenvolvimento de aneurismas arteriais, insuficiência arterial, mau desenvolvimento do feto na gestação, feto de baixo peso, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de rim, extremamente relacionado ao cigarro. Porque coloca aquilo pra dentro, gente, vai atingir todos os órgãos. Exatamente. Porque eu também já ouvi muita gente virar e falar assim, mas a fulana teve câncer de não sei o que, ela não fuma, ela não... Mas é claro que a gente corre o risco, todo ser humano corre o risco de desenvolver certo tipo de doença.
mas através do tabagismo esse risco pode aumentar muito mais. Acho que é isso que as pessoas precisam ter consciência, né, doutor Fábio? Sem dúvida, a gente ouve muito no consultório assim, eu conheço um vizinho que tem 96 anos, sempre fumou e está vivo. Ele é um abençoado, podemos dizer assim. Mas não é essa história que a gente vê no consultório. Isso, no dia a dia. O que a gente vê no consultório são indivíduos de 50, 55 anos, jovens, praticamente condenados ou por uma doença maligna ou por uma doença que vai evoluir de uma forma que vai piorar muito a qualidade de vida, a atividade profissional, o convívio social. Sem dúvida. Então, é uma opção que a pessoa tem que sempre repensar. Sem dúvida, porque o mais importante é nós vivermos o máximo possível, mas com uma qualidade de vida também em relação à nossa saúde, né? Porque não adianta a gente viver muito tempo sem qualidade de vida, sem saúde, dando ainda trabalho para os outros. Sem dúvida. É sobre isso que nós precisamos realmente nos preocuparmos. Mas nós vamos para um rápido comercial, porque esse assunto ainda não terminou. Planeta Surf, agora em novo endereço, Rua Rio Claro, número 231, no centro de Catanduva. Sucos naturais Dona Elza, só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza, laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza, valores naturais. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. É um tema muito pesado até, mas muito interessante, muito esclarecedor. O cigarro, doutor Fábio, ele tem alguma ligação maior com a bebida? Por exemplo, quem costuma tomar uma cervejinha diariamente ou nos finais de semana, tem um hábito maior de fumar? Ou um não atrai o outro? É um casamento. É um casamento. Existem alguns hábitos do paciente que quando a gente vai planejar o tratamento de abandonar o cigarro, a gente tem que orientar o paciente que ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. Porque existem algumas atitudes que chamam o cigarro. Certo. O álcool é uma delas. Existe um vínculo entre o etilismo social, o indivíduo vai no churrasco, começa a tomar, imediatamente o cérebro pede a nicotina. Tem outras substâncias também, principalmente o café. É muito comum o indivíduo que fuma, ele também consome muita cafeína, que é uma prima da nicotina. Isso. Então é um hábito que uma coisa puxa a outra. No combate ao tabagismo, a gente costuma identificar algumas situações em que é particular de cada indivíduo, mas tem indivíduo que fuma que não sabe nem por que acendeu o cigarro, mas quando o telefone toca, imediatamente ele já acende o cigarro. Ele vai escrever alguma coisa, ele vai decidir alguma coisa, ele acende o cigarro. Com outro cigarro já aceso. Isso. Então tem uma série de atitudes que a gente tem que trabalhar, né? E o indivíduo só consegue sucesso em parar de fumar se ele estiver disposto a parar de fumar, né? Porque vai exigir bastante de mudança de comportamento. Sim. Eu sempre falo para os pacientes que nos procuram para ajudar a parar de fumar, para marcar uma data. Certo. Então é importante que ele se programe. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, por exemplo, eu quero parar de fumar, mas sábado eu tenho um churrasco com meus amigos, eu tenho um encontro marcado para jogar sinuca, não sei, no pagode. Ou então você começa a semana que vem, porque
O tabagista, quando quer mais ou menos parar de fumar, tudo é desculpa para ele continuar. Ele vai falar assim para mim, ó, eu fiquei sem fumar quinta, sexta, sábado, eu fumei, ó, não dá certo, né? Então a gente tem que preparar, estimular, programar esse momento que é muito especial. Sim. E exige muito esforço da pessoa que vai parar de fumar. Imagino, porque, por exemplo, existem fumantes que praticam atividade física, porque a atividade física é uma forma também de estimulá-los a deixar de fumar, né? Certeza. E normalmente a gente não consegue ver uma pessoa que pratica exercício físico fumando, porque não dão conta, né, do oxigênio, da retomada. Existe uma cultura atualmente, graças a Deus, de indução, de estímulo à atividade física. Isso. A gente tem recebido muitas pessoas no consultório que elas começam a praticar atividade física nessa onda de saúde, de vida saudável, mas eles percebem que o desempenho dele nos treinamentos não está satisfatório. Por causa do cigarro. Eles começam a ter crise de tosse durante a atividade física, falta ar, o peito chia, aumenta a secreção. Então eles percebem que eles não conseguem atingir o mesmo desempenho do colega, né? Então é um motivo hoje em dia que tem levado bastante gente ao consultório. Ai, que excelente. E a atividade física, ela é muito útil no abandono do tabagismo, porque a própria atividade física acaba liberando substâncias que dão prazer, como a endorfina, né? Que é tudo que o tabagista está procurando, né? Então é uma substituição bastante interessante. E essas pessoas estão tão vinculadas à atividade física que serve como um estímulo muito grande. E o próprio grupo de convívio na atividade física estimula essa pessoa positivamente. Então a gente está estimulando a atividade física e combatendo o tabagismo. Porque antes de ter esse grupo de amigos, atletas, esportistas, porque no final de semana vai ter só o churrasquinho, sem cigarro, normalmente sem bebida, porque a preocupação deles com a qualidade de vida é bem maior. Esse acesso fácil ao cigarro complica bastante o abandono ao tabagismo. Então é muito comum, assim, pacientes que precisam, que já têm enfisema, que está com câncer de pulmão, que tem infarto do miocárdio, o paciente que você está estimulando a parar de fumar, mas o companheiro em casa fuma. Então o paciente está naquela sensação de abstinência, aquela vontade de fumar e o cigarro está fácil, está em cima da mesa. Isso. Então a gente sempre estimula que a família dificulte o acesso desse paciente ao cigarro. Entendi. Isso ajuda muito o abandono ao tabagismo. O Dr. Fábio, quando a pessoa já chega assim com um quadro de câncer de pulmão, de enfisema pulmonar, e aí? O tratamento mais assim direcionado a eles, como que faz? Tem cura? Isso é um tratamento que é só mesmo para que eles possam viver com uma qualidade de vida melhor? Como que funciona? Então, o abandono ao tabagismo, ele virou uma ciência por si só, sabe? Ele é um tratamento normalmente multidisciplinar, então exige uma orientação médica, uma orientação nutricional, nos casos das mulheres que não querem engordar, uma orientação psicológica, como lidar com a ausência da substância, porque uma coisa que eu gostaria de comentar é que a abstinência à nicotina, ela é tão intensa como a abstinência à cocaína, ou mais, tá? A gente acredita que ela só perde para a abstinência ao crack. Então, o indivíduo que quer parar de fumar tem uma grande luta pela frente. Certo. Então, a gente tem também, além de toda essa abordagem humana, a gente tem também armas químicas para lidar com isso, né? Certo. Que vão desde a reposição da nicotina, porque a pessoa não precisa do cigarro, ela precisa da substância. Entendi. Então, a gente pode oferecer para essa pessoa, através de chiclete de nicotina, através de adesivos de nicotina, e nos casos mais importantes, a gente lança a mão de medicação. Certo. Então, existem todos os protocolos de medicação, tipos de remédios que ajudam essas pessoas com uma taxa de sucesso bastante adequada. Ah, que excelente. Então nós podemos aí realmente ficar um pouco mais tranquilos em relação ao tratamento, porque existe tratamento. Só que para isso vocês precisam mesmo procurar um médico, um especialista, para que o tratamento seja feito dentro de todas as normas e regras e que a pessoa possa, com isso, ter a sua saúde de volta, uma qualidade de vida melhor e tudo mais. E só comentando sobre o que você está dizendo, né, a preocupação dos gestores em saúde é tão grande com esse sistema que, por exemplo, a Prefeitura de Catanduva dispõe
para a população do SUS de um centro de abandono ao tabagismo, em que conta a condução de um médico, de uma psicóloga, de terapias relacionadas a grupos e fornecimento de medicação. Os próprios planos de saúde da cidade também têm grupos de medicina preventiva atuando sobre essa população. Então, o conselho que fica para todo tabagista é que, independente do tempo que fumou, porque é muito comum essa desculpa, faz 30 anos que eu fumo, o que a gente sabe é que parar de fumar agora, independente se já tem ou não uma doença instalada, vai mudar toda a evolução da qualidade de vida e da doença do paciente. Ótimo. Ficou aí muito esclarecido para a maioria de todos nós. Fábio, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Acho que esse bate-papo foi muito esclarecedor para todo mundo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande no coração de todos e até mais. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida.